Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade. Com André Cantoni do Blumencast. E André Cantoni já tá aqui com a gente porque hoje, segunda-feira, não esquece, trocamos o dia. Agora é segunda-feira, dia de Juro que é Verdade. Hoje, Paulo Zimmermann é a nossa pauta. Bom dia, Cantoni, bem-vindo. Bom dia, Gi. Bom dia, Belmiro. Bom dia pra toda a audiência ligada aí no Jornal da Mix. Pois é, hoje a prova lá, né, da rua que a gente costuma brincar tá mais fácil, né? Tá fácil. O Belmiro veio num dia mais fácil. Ficou fácil. Não vale. Essa aí não dá nem pra perguntar onde é que fica a rua Paulo Zimmermann. A rua Paulo Zimmermann a gente conhece bem, né? Mas aí tem todo o pessoal que confunde, eu inclusive. Tem que Verdade. pensar, toda vez que fala Paulo Zimmermann, mas é Paulo ou Na é Pedro? Itopava Central ou é, Ou é no no centro? centro, né? Dá, realmente. Dá aquele delayzinho, né? Dá. Conta pra gente. Então, gente, o Paulo Zimmermann, ele foi o nosso 11º prefeito aqui da cidade de Blumenau, né? Ele foi eleito por 3 mandatos. Então, isso começou lá em 1915. Então, o primeiro mandato dele foi de 1915 a 1919. Depois, ele foi de 1919 a 1923 e ele foi eleito em 1923, né? Daí eu vou contar depois no final o que aconteceu em 1923, que ele não conseguiu concluir o seu mandato, tá? Certo. Ele também nasceu aqui na cidade de Blumenau, né? Então ele é o segundo prefeito que nasce aqui na cidade, né? Depois já de Alvin Schrader, todos os outros eram ou alemães ou de outras cidades do Brasil. Isso, exatamente. Ele foi um comerciante, né? Ele tinha uma casa, né? Casa Zimmermann, né? Pra quem tá acompanhando a gente nas redes sociais, tá vendo aí ele bigodão. Gente, Olha, ele que ostentava baita um bigode, hein? bigodão. Olha aí, ó. Do tempo que se honrava, né? As coisas no fio do bigode, né? Mas era um homem elegante, olha aí, ó. Muito elegante. Elegante, ó. Mais um Verdade. baita de um bigode, hein? Bem chamativo mesmo, né? Ele tinha então uma casa de secos e molhados no bairro Itopava Central, e aí começa também a ter várias conexões, né, do porquê os outros Zimmermanns, né, também recebem nome de rua, né, lá, porque tem tudo a ver com Pedro Zimmermann, com Gustavo Zimmermann da Itopava Central. Isso porque ele casou com a Johanne Jensen. A Jensen, né, lá para Itopava Central também, né, a companhia Jensen, né? Sim. Então, ele casou, né, com uma das filhas do proprietário da companhia Jensen, né? Então, tem tudo a ver por lá, tá? Além disso, ele também foi agrimensor, né? Ele abriu várias estradas. E ainda falando da Johanne Jensen, eles tiveram 6 filhos. E eles adotaram 2 indígenas. Olha só que interessante, porque até essa época aí que a gente tá falando, de 1920, até mais ou menos 1930, 40, ainda tinham conflitos indígenas aqui na região, né? E o Paulo Zimmermann, ele adotou 2 indígenas, e aí agora vem o momento TV Fama, né? Uma fofoca, né? Que é o seguinte, um desses 2 indígenas era o Alfredo de Carvalho. Eu já trouxe uma curiosidade dele aqui, que tem uma foto muito emblemática de um cara que subiu como se fosse um calhambeque as escadarias da igreja matriz aqui. Era o dito Alfredo de Carvalho, que era filho adotivo do Paulo Zimmermann, que, além de filho, era genro dele, porque ele se casou com uma filha biológica do Paulo Zimmermann. Certo. E aí o que acontece, né? Se hoje a gente já vive um mundo de bullying, de preconceito, de discriminação, antigamente era muito mais forte, né? Paulo Zimmermann, que era um cara, né, um homem da sociedade, um homem de negócios, da política, ter adotado, né, um indígena. Então, o que ele fez? Ele entregou para o Alfredo de Carvalho, né, ele deu para o Alfredo de Carvalho uma concessionária da Ford, se eu não me engano, acho que era Ford. E aí tem toda aquela questão, né? Duvido que o motor Ford seja tão bom, e aí onde ele fez aquela aposta, não, então eu vou subir a escadaria. Exatamente. Olha aí, ó. Foi assim. E foi um baita marketing, Baita né? marketing, Baita até marketing. hoje tá repercutindo, né? Verdade, a gente fala, Hoje, né? sobe a escadaria. Exatamente, então ele fez uma aposta, subiu, né, enfim. E é isso, ele era casado, né, o Alfredo de Carvalho, só o Alfredo de Carvalho dá pra gente falar de várias curiosidades, era um daqueles caras extremamente polêmicos, assim, aqueles caras super diferentes pra época, ele chamava atenção em tudo que ele fazia, assim, sabe? Então, é muito interessante.
O Paulo Zimmermann, então, voltando para a história dele, né? Ainda falando também das filhas, uma das filhas foi a Frida, que foi a primeira Miss Blumenau aqui da cidade, né? Então também tem essa curiosidade. E aí, entrando um pouco mais para a parte da política, né? Dos seus feitos, a gente destaca aqui que ele deu início à abertura da Rua 7. Então é uma época que a gente tá falando que não existia a Rua 7 de Setembro, hoje é inimaginável a gente pensar isso, né? Então só existia aí a Rua 15, que se juntava com a Rua São Paulo, também não existia a Avenida Beira-Rio, né? Então hoje a gente acha que é tão pouco, né? 3 ruas que cortam o centro, né? Naquela época era ainda menos, né? Apenas a rua... Só uma. Só a Rua 15. E ainda curtinha, né? Estreita, ela não tinha sido nem alargada ainda, né? Então, ele abriu a Rua 7 de Setembro e deu início, porque a Rua 7 daí foi por anos, né? Ela foi por etapas, né? Sendo feita, né? Ela começou lá onde hoje praticamente é o terminal da Proeb e ela foi indo no sentido terminal da Fonte, né? Que na época não existiam os terminais, né? Sim. Também, né? Ele também calçou a Rua das Palmeiras, que até então ela era de barro, né? Ela era de chão batido. Foi a primeira rua aberta da nossa cidade. Ele decretou o uso de placa nos veículos, então, olha só, já começou com ele, essa pegada de trânsito, de guarda e tudo mais. Aí, ó, pra quem fala, né, indústria da multa e tal, ó, começou com o Paulo Zimmermann. O Paulo Zimmermann colocando placa. Quando passar ali na rua, já lembra disso, já. Isso! Então, ele que decretou, né, o uso obrigatório de placa nos veículos. Ele inaugurou a usina Salto também, né, que tem mais de 100 anos, uma importante usina aqui para nossa cidade, né? Fomentou muito os negócios, a indústria aqui no município. Ele reformou o prédio da antiga prefeitura, até se o Heinz puder colocar ali a imagem. A gente conhece, essa já é muito parecido com o que a gente conhece hoje, né, da antiga Fundação Cultural, hoje Secretaria de Cultura, mas a gente já trouxe algumas imagens ou fotos, né, de como ela era pequenininha, até a Gi comentou esses dias, né, que parecia um pouco da igreja, né, que tinha aquelas escadas laterais, né. Era diferente. Então, era bem diferente, né, mas digamos que o corpo ainda remanesce, né, então foi feito aqui praticamente nessa parte aqui da direita é a parte original, e aí o Paulo Zimmermann fez essa parte ali. O que ele acabou fazendo foi colocar uma testa, né? Uma fronte nova aqui, né? Então a construção original, digamos que estava por trás dessa nova fachada, né? Então é muito interessante. Aqui também ficava o fórum, que depois, né, foi incendiado, né, pegou fogo e tudo mais, que é um papo para uma outra história, tá? Mas ele então fez essa reforma, essa ampliação aí da antiga prefeitura. E ele também abriu novas escolas, né? Ele se elegeu então por um terceiro mandato, só que infelizmente ele faleceu em 1923, então por isso que ele não conseguiu concluir, né? Ele foi eleito ali em janeiro de 1923 e ele faleceu em 9 de maio de 1923 e está enterrado aí no nosso querido cemitério luterano do centro de Blumenau, onde lá estão muitas personalidades da nossa história. Mais um então que tem a história que tá lá nesse cemitério. Sim, uma lápide bem bonita, assim, ele fica logo ali no início, se eu não me engano, próximo até do Fritz Miller, por ali mais ou menos, tá a lápide do Paulo Zimmermann. Paulo Zimmermann. E por que, rapidão, 30 segundos, por que ele não continuou o terceiro? Porque ele faleceu. Eu não perdi, tava prestando atenção no Lucas, perdi a informação. 1923. Ele faleceu? 23? Ele foi eleito para o terceiro mandato em janeiro, né? E em maio, infelizmente, ele faleceu daí, né? Se não continuaria. Quanta inovação trouxe, né, o Paulo Zimmermann. Muito importante, né? Então, realmente aí rendemos honras, né, a esse homem tão importante para nossa história aí. Paulo Zimmermann. E é uma rosinha tão pequenininha, né? Curtinha, mas muito também, né? Faz uma ligação fantástica, exatamente. Podia botar o apelido dele de El Bigodon. Paulo Zimmermann, El Bigodon. Me surpreenderia se ele tivesse aí uma fábrica de pastinha para bigodes. Isso ia fazer sucesso. Seria interessante. Muito bem, gente. Cantone, obrigada mais uma vez. Estamos aprendendo muito aqui com essa sequência de ex-prefeitos de Blumenau. Segunda-feira de novo aqui, né? Com muito mais prefeitos. Com certeza. E quem não conseguiu acompanhar desde o início, vai lá pro canal do Blumencast, que lá vai ter também na íntegra esse corte aí dos prefeitos de Blumenau aqui no Juro que é Verdade. Maravilha. Jornal da Mix. Oferecimento. As aulas já iniciaram. Comece agora a sua graduação na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.